Nesse vídeo aqui, eu vou acabar de vez com todos os medos que estão aí te segurando para entrar na área de QA. Eu separei somente os pontos que mais travam as pessoas, tá? Inclusive que normalmente é faculdade, inglês, matemática, programação e até aquele frio na barriga na hora da entrevista. A cada parte, você vai ver que nada disso é um bicho de sete cabeças. E ó, eu sei que o medo de programação é o maior medo de muita gente. Então no final do vídeo, eu vou te mostrar em menos de 5 minutinhos como é simples usar a programação em uma das ferramentas mais requisitadas da área de QA. E no final, você vai ter clareza total que sim, é possível migrar para QA e esses medos não precisam mais te impedir. Vi uma moça falando que precisa de faculdade. Jaime, essa moça tá errada, tá? Eu não tô nem cogitando que eu posso achar que ela tá certa. Não, ela só tá errada. Não precisa de faculdade pra entrar na área, cara. Ela tá errada, cara. Não tem muito o que adicionar. Se fosse assim, eu teria um monte de mentorado aí que não tem faculdade que tá na área. E agora? Como que faz? Não tô falando que a faculdade não é bom, tá? Eu sempre falo isso, né? Eu quero que vocês estudem. Se vocês sentem que precisam de uma faculdade ou querem fazer faculdade, tá tudo bem. Acho super válido, eu tenho faculdade na área de tecnologia, mas agora falar que precisa de faculdade para entrar na área de QA não é verdade. Ela está equivocada. E assim, é simplesmente o ponto de dizer que eu tenho mentorados que entraram na área sem faculdade. Se precisasse de faculdade, eles não estavam na área. Eu tenho também o Felipe Fujisawa, que vai fazer inclusive live com a gente. Ele também não tem faculdade na área de tecnologia. A Shirley, ela começou a faculdade, mas ela entrou, tipo, no primeiro, segundo semestre que ela tava fazendo a faculdade. Ou seja, tipo, ela não tem nem faculdade finalizada. Ó, o Kevin falou aqui, eu me formei em logística e migrei pra área de TI e em 2 anos já cheguei em nível de pleno. Aí, ó, tá vendo, ô Jaime? Temos aí mais um falando que não precisa de faculdade na área. E não precisa mesmo, gente. Quem fala que precisa disso pra entrar na área, essa pessoa, ela só tá errada. E pode ser que ela não tá mentindo pra você. Ela só acha que isso é verdade, mas não é. A Gabi falou aqui, dá para entrar na área sem diploma de alguma área de TI? Sim, Gabi. Inclusive, a área de qualidade, na verdade, a área de tecnologia no geral, você consegue entrar no mercado sem precisar de faculdade. Significa que faculdade não serve para nada? Longe disso, eu não sou o hater de faculdade, pelo amor de Deus. A questão é, para você entrar no mercado de trabalho de QA, você não precisa de faculdade, não é obrigatório. Tem empresas que podem pedir, mas é interessante tem tão pouca pessoa que realmente entende sobre teste de software, sobre QA, que é muito difícil achar no mercado pessoas que têm faculdade e entendam realmente sobre qualidade. Então, quando você aí está estudando sobre a área de qualidade, quando você aí tá realmente indo atrás, entendendo sobre teste de software, entendendo sobre processo, entendendo sobre testes automatizados e sabe aplicar isso numa empresa, não necessariamente você precisa ter faculdade. A faculdade, ela é ruim para você? Longe disso, a faculdade ela é ótima, ela vai te ajudar muito com network, ela vai te ajudar muito a conhecer pessoas da área de tecnologia. Porém, você não necessariamente precisa de faculdade para entrar no mercado de QA. E eu digo isso até mesmo para você crescer no mercado de QA. Aí você fala assim, Manny, mas e aí? Como assim? Vamos lá. Sobre crescimento, né? Que eu acho que é uma pessoa que eu sempre trago aqui, que é uma pessoa que eu sei que ela chegou muito longe, inclusive até mesmo mais longe do que eu, que foi um dos meus primeiros mentorados, que foi o Joey. Cara, ele entrou na área sem faculdade, tá? Ele entrou na área sem faculdade, sem diploma de faculdade. Ele fez um diploma na Metodista na época, que era voltado a, tipo, publicidade e propaganda, marketing, esse tipo de coisa. Ele trabalhou a vida inteira dele, basicamente, dentro de uma montadora, e ele entrou no mercado de QA sem faculdade de TI. Tá? Tô falando que esse vai ser necessariamente o caminho mais fácil? Não. Às vezes na faculdade você conhece uma pessoa, às vezes na faculdade você consegue uma indicação. Além disso, você se aprofunda em outras tecnologias. Mas é necessário? Não. Esse cara, né, o Joey, meu mentorado, que é um grande amigo meu também, ele entrou no mercado de QA. Ele entrou como júnior. Ele cresceu e hoje, depois de alguns anos trabalhando, ele trabalha para uma empresa gringa, né, uma empresa americana do Brasil. Ele trabalha remotamente. Inclusive, quando ele começou, ele também não sabia nada de inglês. Ele começou a estudar inglês quando ele já tinha entrado na área de QA, né, um pouquinho antes, talvez. E hoje ele trabalha para uma empresa remota nos Estados Unidos. Então, lembrem-se disso. Faculdade é legal? Muito legal. Eu fiz, eu recomendo. E hoje em dia eu tenho vontade de fazer uma pós. Porém, não é isso necessariamente que vai fazer você entrar no mercado de QA e muito menos crescer. Você consegue crescer sem diploma de TI dentro da área de tecnologia e sem certificado também.
É muito normal isso. E mesmo sem inglês, tá? No caso do Joe, ele precisou de inglês para poder trabalhar para uma empresa gringa, mas no Brasil, não necessariamente você precisa de inglês para poder entrar no mercado, tá? Inclusive, a maioria dos meus mentorados não tem inglês, às vezes eles não têm faculdade, né? Eu tenho muito mentorado que também faz faculdade, que quis começar a faculdade de tecnologia, mas não é isso que vai te colocar. Por exemplo, eu tenho um mentorado que foi o Felipe. Ele começou a estudar sobre QA e, cara, ele entrou no mercado e ele, tipo, se não me engano, é engenheiro elétrico. Ele nunca fez faculdade de QA, de tecnologia no geral. Inclusive, o Felipe também foi até engraçado que ele chegou pra mim assim e falou assim, poxa, eu ainda tenho vontade de terminar minha faculdade de engenharia, porque ele falou que ele não tinha terminado ainda. E mesmo assim ele conseguiu entrar no mercado de QA. Pra iniciar na área de TI, a área de QA é bom? Cara, na minha opinião, a área de QA é uma das melhores áreas pra se iniciar, uma das mais fáceis pra se iniciar dentro da área de tecnologia, tá? Talvez aí perdendo para suporte, mas aí suporte ele não vai te dar o mesmo salário que você consegue alcançar como QA. Tô no terceiro semestre de ADS e é bom ir para QA. Cara, se você curte trabalhar com teste, se você acha isso legal, vai com força. É a minha carreira de escolha e eu sou muito feliz com ela. Eu tentei ser desenvolvedor, não consegui. Hoje eu sei desenvolver, eu desenvolvo para as minhas coisas, mas... Cara, eu vou te falar que eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido a área de qualidade. Mas, cara, na minha opinião, é a mais legal. E é a mais fácil para se crescer. O Thales falou aqui, Manny, você tem todas as certificações, CTFL, Não, eu não tenho nenhuma delas, Thales. E assim, apesar de tirar a certificação, estudar para tirar a certificação é muito legal, porque vai te ajudar muito a ganhar conhecimento, eu, sinceramente, na área de QA, essas certificações elas não te ajudam muito, não. Pode até ser que seja legal, alguém um dia vai olhar para aqui e falar, nossa, ele tem certificado, que legal. Mas, cara, pô, eu não tenho certificado, eu já trabalho até o Samuel falou assim, como um cara que trabalha 10 anos na área. Pois é, trabalha 10 anos na área, eu não tenho certificado, CTFL, nenhum desses. E eles nunca me fizeram falta, tá? Inclusive eu tenho um mentorado que virou líder e não tem certificado, que é o próprio Joey que eu já mencionei aqui na live. Então, assim, é basicamente isso, cara. E aí o Denis falou aqui, ó. A área de QA é uma das poucas onde percebi que o diploma não é o principal critério para contratação. Aqui o conhecimento e os resultados falam mais alto do que certificado. Gabriel, você está atuando no exterior? Inclusive ele estende essa pergunta também. Falando sobre isso, tá, Denis? Eu acho que até mesmo na área de TI no geral, né? Não é tanto necessário assim ter um diploma, uma faculdade. Na verdade, a maioria dos meus mentorados não tem nenhum diploma relacionado à tecnologia. Tem alguns que têm, ou começaram enquanto estavam fazendo a mentoria. Então, por exemplo, a Monique, ela começou em julho agora. No mesmo tempo que ela começou a mentoria, ela começou em julho a faculdade. Ela conseguiu um emprego na área de QA. Então, tipo, é complicado falar que foi por causa da faculdade, né? Porque ela ainda nem terminou o primeiro semestre. Mas assim, o que você acha, Gabe? Até mesmo porque você, né? Você saiu de administração e... Conta aí um pouquinho mais, inclusive, né? Acho que é até legal você continuar estendendo aí. Show. Então, gente, em relação a... Vou falar um pouco de diploma. Cara, eu também não tenho diploma na área. Eu comecei o curso, não tive paciência ali para finalizar o curso devido a como a academia lida com... No meu caso foi as pessoas, eu fiz presencial, então eu não conseguia lidar com as pessoas, o pessoal estava ali para brincar e eu estava para aprender. Mas a academia também é um pouco lenta em relação a passar coisas atuais. Então você vai aprender coisas muito interessantes, eu estava cursando ciência da computação, mas que você não vai aplicar. Então é muito legal, eu gosto. Eu quero, eu tenho vontade de fazer o curso, mas por mim, não é por emprego. A gente tem propostas, eu estou trabalhando como qualidade, sem ter a formação. Então realmente não é mandatório. Isso é uma coisa que o Henrique me convenceu também. Posso lavar. Foi difícil. E eu falava assim pra ele, né? Eu falei, foi exatamente isso. Ele falou assim, Henrique, eu tô querendo entrar pra área de TI, como que eu faço? Me ajuda, me mentora e tal. Falei, não, bora, né? Eu sei tudo do seu lado, a gente faz junto. Foi exatamente o que aconteceu. E eu falei assim, aí ele falou assim, eu acho que eu vou pegar uma faculdade X, aí eu. Pô, e se eu falar pra você não pegar? Aí ele, você acha? Eu falei, não, cara, não tem necessidade pra entrar, mano. Pra você começar, não precisa. E mesmo pra crescer na área, não tem necessidade nenhuma. Óbvio, é legal, pô, é o que eu falo, gente. Nunca é desperdício. Mas não é necessário. Aí tudo bem, foi falar como uma porta, né? Porque foi no dia seguinte ele falou, me matriculei. Foi isso mesmo, gente. Eu fiz exatamente isso. E então, tipo, foi literalmente isso, né? E, bem... E aí eu falei pra ele, pô, não, tudo bem, legal, eu espero que você curta, né? Eu lembro de eu falar, tipo, isso, eu espero que você curta. Eu sei que é difícil, tá, no começo, mas bem, aí você não conseguiu finalizar a ciência da computação, né? Que é um curso de 4 anos. Você tava com quantos anos quando você começou o curso, Gabe? Eu tava com 26. Mas assim, voltando um pouco aí pra parte da faculdade, eu acabei falando de diploma, comentei aí da ciência da computação,
Mas em 2020, aí, o que me levou para a área de TI, que eu conversei com o Henrique, falei, pô, me ajuda? Ele falou, pô, legal, o que você quer, tenta começar entendendo um pouco de programação, vendo lógica, e o que me levou Porque na época você realmente queria ser dev, né? Você também queria ser desenvolvedor. isso, porque na minha cabeça não fazia sentido eu não saber programação e ser de tecnologia. Não faz sentido. Mas, na minha cabeça, não fazia sentido eu não saber programar, não saber o que era script e fazer parte de tecnologia. Então, eu tinha que ser, no mínimo, um desenvolvedor para conseguir ter uma conversa dentro de um departamento de tecnologia. Não faz sentido essa frase hoje em dia, que eu já vivi a experiência de um departamento de tecnologia. Mas, na minha cabeça, era isso. E eu aqui, E Gabe, não é tão necessário assim, mas ele falou, não, eu vou virar dev. Eu falei, beleza, você quer virar dev, você quer virar dev. Vou também forçar os outros, né? E nisso eu fiz um curso ali, um bootcamp na Udemy, muito bom. Até hoje eu indico para todo mundo, da Angela Yu. E ele que me fez ali, era 100 dias de Python, se eu não me engano é o nome do bootcamp. E, cara, aquilo lá abriu muito minha cabeça. Eu realmente ficava horas ali fazendo o curso, até de madrugada para resolver. No trabalho, eu abria lá um repositório online para, tipo, tentar entender o que estava na minha cabeça e como que um script, um código funcionava. E isso me deu a certeza de, pô, mano, fazia tempo que eu não me sentia tão, como eu vou dizer, validado ou, sei lá, instigado a achar um negócio legal assim. Porque a administração nunca tinha feito isso comigo. Então, a hora que eu peguei aquilo e realmente achei legal, isso sempre foi algo que eu falava pro Henrique que não gosto. A vida E aí, inteira. aqui ele achando legal, foi muito bom. Foi daí que partiu aí essa minha certeza que eu iria para essa área. E logo depois disso, a gente conversou de novo e o que o Henrique comentou, não precisa fazer. E eu respondi com, me matriculei. Exatamente, exatamente. E até assim, é legal falar pra vocês, tá, gente? Cada um tem um perfil. Tem gente que, por exemplo, gosta de começar a estudar e já meter bronca pra, tipo, tentar achar uma vaga, mesmo começando a estudar no primeiro mês e indo. E tem pessoas que preferem se preparar mais, né? E se tomar seu tempo. O Gabe é um desses casos. Ele gosta muito de estar preparado, né? Inclusive, sempre quando a gente vai entrar em live, ele fala, tá, meus tópicos. Quais são os tópicos? Porque eu preciso estar preparado. E eu entendo, tá? Apesar de eu não ser desse estilo. Eu sou o estilo mais que eu quebro a cara e vamos nessa. Mas é legal vocês saberem que dos dois jeitos funcionam. Claro, um vai demorar um tempinho a mais do que o outro, mas você vai entrar de uma forma diferente. Mas é legal saber que, tipo, não é porque você não consegue fazer algo, tipo, de uma vez assim que você tá errado ou que você tá fazendo errado. Na verdade, é só o seu timing mesmo. O Denis perguntou, Gabriel, você usa muito inglês nas suas cerimônias, ritos, no seu dia a dia? O quanto você julga importante esse ponto para um QA atuar no exterior? Tá. Pode responder aí. No caso, o Gabe, ele tá trabalhando numa empresa, hoje é brasileira, né? Mas responde aí no seu dia a dia, quanto que você usa de inglês? Muito. Eu uso bastante inglês no meu dia a dia, mas não para os ritos e cerimônias do dia a dia do gerenciamento Scrum, digamos assim. Então, assim, o meu time é brasileiro. Meu time não, né? O time que eu faço parte, né? Eu não sou o dono do time. O time que eu faço parte é brasileiro, terceirizado, então as nossas discussões internas são realmente em português. Mas é muito comum, a gente tem uma complexidade muito alta lá dentro, eu trabalho com IoT, então muitos problemas são de serviços que a gente compra de fora, então o suporte de fora sempre é, geralmente, né, em americano, então é tudo em inglês mesmo, e no dia a dia a gente tem muito problema que a gente tem que entender, documentação técnica todo dia, tudo em inglês. Então, bastante, cara. E para atuar no exterior é mandatório. Se você não tiver inglês, você não consegue. Isso é importante, tá, galera? Mencionar, tá, que o Gabe trouxe esse gancho. Óbvio, inglês técnico, se você já tem, você consegue ler. Obviamente, para codar você não precisa aprender inglês, nem para iniciar na área. Mesmo tendo que ler documentação, hoje, querendo ou não, é muito fácil traduzir um website, né? Uma página de um site de documentação, e normalmente as documentações elas são traduzidas para diversas línguas, dependendo do tamanho do sistema que você está usando. O Gira, o Cypress, ele tem documentação em português, o Playwright tem documentação em português, Docker. Então, tem como, né? Óbvio. Mas o inglês, se você quiser chegar longe na área, tá? E eu falo isso por mim, o inglês ele vai ser a melhor coisa que você pode ter. É a melhor arma. Por quê? Porque eu vou explicar. Você, num futuro, né? Vamos imaginar que você já tem aí seus 4, 5 anos de experiência, você já chegou a ser um QA sênior.
você vai estar ganhando aí seus 10, 15 mil reais. Perfeito. Só que se você conseguir uma vaga de QA Júnior, de uma vaga do exterior, normalmente eles contratam um júnior, né? Mas exterior é meio considerado quase um pleno. Você tem que ter pelo menos 1 ou 2 anos de experiência aí, como que é aqui no Brasil, pra conseguir esse contrato. Mas eles consideram júnior e eles pagam $3.000, ou seja, já é 15 mil reais. Então, começou nos 15. E aí, quando você consegue chegar a salários de até 8, ou 9 mil dólares, tá? Eu falo isso porque, bem, atualmente, hoje esse é o meu salário. Hoje o meu salário é de 150 mil dólares. Então, é só pra vocês entenderem como você consegue chegar longe com o inglês. O quão longe ele te joga, sabe? Ele te catapulta, basicamente. É louco, né? Você passar, tipo, que nem eu saí, eu tava ganhando 13 mil no Brasil, e quando eu consegui minha primeira vaga como QA, que eu tinha que fazer menos coisa, que eu tinha menos problema pra resolver, era mais fácil, porque tipo, eu era considerado um QA mais pleno, né? Que era a minha primeira vaga como QA, apesar deles me venderem como sênior, né? Óbvio. E tipo, eu saí de 13 pra ganhar 25. Tipo, foi um salto brutal pra mim. Nossa, essa época era maravilhoso. E o inglês? Precisa saber falar inglês para atuar como QA? Cara, inglês, ele não é necessário para você entrar no mercado de trabalho nem perto disso, tá bom? De novo, inglês não é necessário para entrar no mercado de trabalho de QA, nem para crescer dentro de empresas brasileiras. Sem inglês, você consegue chegar em salários no Brasil de até 15 mil reais. Ok? Espero que estejamos conversados em relação a isso. Manny, estuda inglês? Precisa estudar inglês? Estuda, porque você consegue empregos que pagam muito melhor fora do Brasil, tá bom? Então, se você está interessado em crescer no mercado de QA e chegar em salários de 25 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais, você precisa de inglês para poder trabalhar remotamente, seja para uma empresa da América do Norte, que são as que melhor pagam, e da Europa também. Tá? Elas vão te destacar de um jeito absurdo. Então, por mais que você não precise de inglês para entrar no mercado de trabalho de QA, você precisa de inglês sim, para poder crescer e realmente chegar em salários muito altos. Deixa eu ver aqui. Beleza, o Carlos falou aqui, inglês não é obrigatório, porém eu recomendo estudar inglês porque é através do inglês que você vai abrir mais portas, sem contar o salário. É isso aí. O Rafael Souza falou aqui, não pensem em falar inglês como um Lord ou um tio Sam. O importante é comunicação. Seu inglês vai ser mais julgado por brasileiro metido do que por gringo. Rafael Souza, é isso aí, meu querido. Quem tem medo de estudar inglês porque acha que tem que falar tudo certinho, ou quem acha que para fazer uma entrevista para uma empresa gringa precisa ter um inglês perfeito, impecável, precisa ser o David Beckham falando, né? Precisa ser certinho, não, cara. Você pode falar com o inglês que você tiver. O importante é como que você sabe se você está pronto ou não para entrar no mercado de trabalho? Para gringo, né? Como com inglês. Você consegue ouvir o que a pessoa fala e tá tudo bem? Você consegue falar que a pessoa ela te entende? É isso. I'm sorry. I have one more question that I almost forgot. Problem. Don't worry. If there is a non-English speaker native, what is your expectative about people speaking in English? Because there's people in Brazil sometimes are very, very afraid to apply for US and Canadian or European roles because they think that they don't speak well English. What do you expect when you talk with someone that is not like Canadian or American? Yeah, so I think I've worked some roles in Brazil in the past, and it was actually a Canadian company or U.S. company hiring in Brazil. They have their English C2, C1, advanced. There's like a grading system. Okay. So if you've done the English test and you know what your current English skill set is, I would write that in your resume. It'll save time and energy for sure. That being said, there's a clear difference between people who have an accent and people who don't have good comprehension. So what I mean by that is that if you're practicing and you could understand me fluently, and you don't ask me to slow down or repeat myself, you have good comprehension. You understand people, because when you're working with a team outside of South America, it's likely going to be a lot of English-speaking people, and the goal is, and it's a team of 5 or 6 or 10, the goal is not everyone's going to slow down or repeat themselves in a call, right? So as long as you understand people and you could respond, even if you have an accent, but you don't ask, I think that's the baseline of what you need. If you need people to slow down, to repeat themselves multiple times, you're likely not capable of working with a North American team. That's where you're going to have problems. And then there's, I guess, a whole different conversation of how to get there. However, I think as long as that you could understand people and contribute, even if you have an accent, you're fine. Perfect, yeah.
And when you say accent, like I have accent, and I know, like in Canada, I work with a bunch of different people. You know that not everybody are native. Actually, the most part of them are not. So they have like a very heavy accent. I try to do not have that heavy accent because it makes harder for communication. But there is people that it's even hard to understand. But at least in Canada, that I have this kind of experience already for almost 2 years. I don't feel that they really care. They don't really care. So No one cares. Canada is all about immigrants. We hire, right? People we're bringing in. It's something like, I forget the numbers, crazy amount of people on a yearly basis. So it's not about the accent. No one cares about the accent. The issue comes when someone says, can you repeat yourself? Or can you slow down? Because in the real world, it's easy for me to slow down in a call. But in the real world, when you're speaking and working with 6 people in a meeting, you can't ask everyone to slow down just for you, right? And so the issue is this person going to work on our team? Is this going to be a fit? Você falou assim, eu tinha muito medo de matemática. Às vezes as pessoas falam que precisa falar inglês. Às vezes a pessoa fala que precisa estar formado na faculdade. Qual foi a sua sensação entrando na área quando você, tipo, sabia dessas coisas, né? Desses, talvez, mitos aí. O que você sentiu na hora que você entrou, que você falou assim, peraí, ué, cadê tudo aquilo que o pessoal tava falando? Meu, foi basicamente esse susto que eu tomei, que eu falei, cara, eu me preparei bastante. Nossa, li bastante inglês, eu fiz CNA por um tempo, tudo. Meu, e quando eu entrei, eu falei, ué, cadê a matemática? Cadê o inglês? Cadê tudo? Não que não tenha, né? Tipo assim, às vezes no código você tem que saber alguma palavra em inglês ou outra, mas, pô, Manny, eu acho que as pessoas hoje elas têm muito medo de aplicar em uma vaga por conta que, acho que eu não sei explicar, acho que elas dizem tipo, inglês básico. Pô, a minha vaga mesmo pedia inglês básico pro intermediário. Até agora eu não falei com ninguém em inglês, não precisei ler documentação em inglês. E você fala inglês? Não. Assim, eu consigo ler, sabe? Aquele cara que você se vira. Lê. Sim, se vira. É isso aí. E é isso que, tipo, é o máximo que você precisa pra você entrar numa vaga no Brasil, galera. É literalmente isso. Tipo, eu entendo, pô, vai ter palavras em inglês. Eu não tô aqui pra mentir pra vocês falar, não, vai estar tudo em português bonitinho. Mas, gente, vai ter as palavras em inglês que, por exemplo, cara, eu não sei se você joga videogame, né? Mas eu já te pergunto, quando você jogava videogame, era mais ou menos a mesma coisa, né? Que você tinha que entender o que a palavra new game significava pra começar um jogo novo, né? É basicamente isso, igual você vê lá, vai uma função que chama pra clicar. Pô, clique. Meu, esse é o nível de inglês que tem lá. Então, tipo, pô, não precisou de inglês nem básico e nem intermediário. E se eu tivesse, tipo assim, não vou aplicar pra essa vaga porque eu não tenho inglês intermediário. Pô, eu tinha perdido uma oportunidade muito grande. Igual, Manny, falando também, só para pegar um gancho rápido, quando eu fui ver a vaga, tava pedindo JavaScript, Java, Putz, PHP. Isso é muito legal você falar. Quando eu entrei, eu não vejo código, óbvio, lá é só que é a caixa preta. O Manny sabe, eu mexo em alguma coisa em código porque eu sou xereta, função, igual meu tech lead fala. Tá certo. E é PHP. Eu não vi Java até agora, eu não vi o JavaScript. Então, tipo, se eu não tivesse aplicado por medo, igual, lógico, eu entendo alguma coisa até um pouquinho avançado em JavaScript, só que, eu tava pedindo muita linguagem que, na verdade, eles só queriam que você entendesse uma. Só que o Tech Recruit, ele vai colocar as linguagens que o Tech Lead falou. Qualquer uma. É aí que tá, você não precisa saber todas, você precisa saber um pouco de alguma delas. Uma delas, na verdade. Então, é interessante você comentar isso, inclusive, porque é uma coisa que o pessoal tem muito medo. Fala assim, nossa, como que eu vou olhar os códigos dos caras? Não, você não vai olhar os códigos dos caras. Você vai precisar aprender programação para fazer automação. E, Marcos, eu falo isso para as pessoas, tem mentorado nosso lá da Lume, que ele começa a fazer automação sem ter feito o curso de programação básica. Porque é tão simples como o Cypress principalmente trabalha, e é tão step by step que o pessoal falou assim, beleza, eu consigo fazer isso daqui sem precisar saber programação. E consegue. E dá mesmo. Então. É óbvio, né? Você tem que aprender programação para poder crescer, para poder melhorar, sempre. Mas, cara, não é difícil. Não é nada assustador. Inclusive, tá vendo? É isso que eu falo, olha como a gente tá trazendo isso pras pessoas. Porque é verdade, gente. O Marcelo, ele falou aqui, me deixou com mais empolgado ainda pra ser aluno, porque, tipo, tirou esse negócio do inglês ainda da frente, sabe? Que é uma coisa que as pessoas se colocam. A Karine, ela perguntou, eu queria deixar isso claro, tá, galera? Esse curso que ele fez, seu, que é gravado, teria pra comprar? Então, esse curso gravado, tá, ele faz parte da mentoria, tá? Inclusive, a gente não
vende, não costuma vender curso separado, curso gravado separado. A gente traz sempre o pacote da mentoria, que é justamente porque a gente quer mudar, né? Você, óbvio, né? O curso ele faz muito, né? Como você pode ver. Eu falo que o Marcos, ele era um dos meus mentorados silenciosos aí, que, tipo, ele tava lá quietinho, ele via, por exemplo, às vezes ele participava das lives, né? As lives que tinham, os encontros que tinham entrado com a comunidade, às vezes não. E aí, do nada, ele falou assim, consegui emprego. Eu falei, caraca, mano. Pois é, então, tipo, o curso gravado também tem muita coisa, só que ele não é só isso, né? Isso que eu quero dizer. O Ramos, ele falou aqui, o que assusta é que o RH coloca muitos requisitos e a gente acaba achando que tem que ter todos. Exatamente, exatamente. A Gabi falou aqui, o problema é que eu acho que as vagas internacionais que pedem várias linguagens e ainda põem testes. Gabi, vou te falar, eu trabalho pro Canadá, na verdade eu trabalho no Canadá para uma empresa hoje americana, tá? Então já tem mais ou menos uns 5 anos aí só com empresas gringas. E não é verdade isso. Eu basicamente trabalho com JavaScript, tá? Eu não trabalho mais com nenhuma outra linguagem. Eu conheço outras linguagens, eu sei Java, eu sei Ruby, mas não é verdade isso. Elas podem até pedir, mas é a mesma coisa que o Marcos falou. Não é necessário. Aí a Gabi falou aqui, tipo, dia a dia nem vai usar, mas já falha no teste. Então, às vezes, cara, inclusive, Marcos, isso é um negócio que eu acho que você fez muito bem quando você começou a fazer entrevista, é que tem gente que chega na entrevista derrotado, cara. Nossa, chega. Tipo, vai fazer entrevista e o cara fala assim, eu não sei nada disso, então vou falar que eu não sei, vou falar tudo que eu não sei. Sendo que você, por exemplo, uma repergunta, você trabalha com Playwright? Tem gente que vai falar assim, não, nunca vi Playwright. Mas, cara, você pode simplesmente responder assim, Playwright, eu sei, é uma automação, né, uma ferramenta de automação, muito legal, muito utilizado, inclusive. Eu trabalho com uma ferramenta muito parecida que é com Cypress, mas eu adoraria aprender Playwright. Cara, esse tipo de resposta, você consegue ganhar qualquer entrevista, porque não tem QA, já não tem muito QA no mercado. O Marcos, inclusive, pode até comentar um pouco mais sobre isso, que ele sabe que ele viu que é difícil achar QAs bons. Imagina achar um QA que saiba uma linguagem específica. E não é JavaScript, precisa de um QA que saiba PHP. Cara, boa sorte, você vai achar um ou outro e vai ser caro. É interessante vocês entenderem isso. Eles não esperam que você saiba todas as linguagens, eles querem que você saiba bem uma e lidar muito bem com uma. Pois é. E você pode falar o que você sentiu também, né? Eu quero que você fale sua experiência. Isso é verdade, pegando um gancho na minha entrevista já da Fintech, tanto o Tech Lead como a Tech Recruit, ela me perguntou, você conhece Docker? Eu sei o que é o Docker. Te juro, na minha cabeça, de um cara que tava fazendo a segunda entrevista, eu pensei em falar não. Eu só falei assim, sei, o Docker é o que você copia. Lógico, eu falei desse jeitão, né? Eu falei, é aquele negócio que você copia as imagens, aí você faz um container, tal. Aí meu tech lead falou, basicamente isso. Ele foi e me explicou, só que aí no final, antes, né, dele começar a falar, eu falei, mas eu tô super disposto a entender isso. Ainda, como eu tenho 3 monitores aqui, eu falei para ele, eu abri, eu falei, eu tô aqui com a documentação, tô lendo aqui, achei super interessante. Ele falou, porque que a gente trabalha com Docker e tal, e ganhei ele, porque ele falou pra mim, quando a gente se conheceu pessoalmente, já ganhou uma amizade, ele falou, você me ganhou na sua alegria, que você já chegou lá na entrevista, rindo pra caramba, rindo. E quando a gente colocou em saia justa, porque a gente viu que você não tinha Docker e te fizemos uma pergunta, você não falou, não sei. Você tinha uma noção e, querendo ou não, no meio da entrevista você abriu para entender melhor o que era aquilo. E só para deixar claro, pessoal que tá ouvindo o nome Docker aí, tá morrendo de medo, quanto tempo para você precisou estudar Docker para ter essa noção? Sério mesmo? Acho que... você olhou, foi lá ler a documentação, tava escrito. Porque o que o QA tem que fazer com o Docker lá na empresa? Vou dar um exemplo. A gente sobe a gente, primeiramente, quando a gente está fazendo aquele onboardzinho, se adaptando à empresa, a gente pega a imagem do Docker, sobe a imagem do Docker. Ok. Que é um botão. A gente, troquei de branch do Git. A gente vai, Docker down, Docker up. É isso aí. Basicamente é isso. É isso aí mesmo. Você não precisa ser um deus do código, você não precisa ser um desenvolvedor para trabalhar com automação. Você precisa aprender linguagem de programação, né? Alguma linguagem de programação. Você precisa aprender algoritmo, óbvio, mas num nível bem básico, porque a automação é bem simples.
Quando você for crescendo na carreira, óbvio, você vai virar uma pessoa mais sênior, né? A ideia é que você vire uma pessoa mais sênior, né? Conforme o tempo e vai se especializando ainda mais, aprendendo ainda mais. Aí sim é interessante que você tenha um nível de programação legal. Por exemplo, hoje, eu como um QA sênior, eu me comparo com um pouquinho a mais do que um desenvolvedor júnior. Por quê? Gente, eu entendo muito sobre estrutura, eu tenho conhecimentos, né, de tecnologia, arquitetura, desenvolvimento de sistemas, né, monitoramento, toda a parte de desenvolvimento, DevOps, muito importante. Só que eu não faço isso todo dia. Eu não desenvolvo todo dia. Por quê? Porque eu tenho que tomar conta de outras coisas. A gente tem teste manual, cultura, iniciativas que a gente tem que criar. Nós temos que trazer aí ideias de melhorias. Nós temos que criar casos de testes. Nós temos que fazer os bug reports, testes manuais. A gente tem que criar as estratégias de teste para cada um dos momentos. E a gente tem que fazer automação. E a automação, apesar de ser hiper importante, tá bom? A automação, apesar de ser hiper importante, para você principalmente crescer na área, não é tudo. Você vai precisar aprender programação para poder trabalhar com testes automatizados. Mas, Manny, programação é muito difícil, eu sofri. Cara, para começar, o que você vai precisar aprender de programação é um nível muito, muito, muito básico. Tá? É o nível básico de programação que você precisa para poder trabalhar com automação de testes. Eu garanto isso para você. Inclusive, eu tenho aqui uma playlist no YouTube que eu ensino para vocês programação básica focada para QA, usando JavaScript. Gente, não é difícil. Mas, Manny, eu achei difícil. Não é difícil. Vai lá, quebra um pouquinho a cabeça. Por que eu tô falando que não é difícil? É assim, quando a gente vê uma coisa muito nova, completamente diferente, assusta, é normal. Só que não é difícil porque o que ela traz de benefício para sua carreira é incrível. O que eu tô querendo dizer com isso? Por mais que um QA seja super trabalhando com testes de software e processos, ele vai ter um teto, porque ele vai virar um QA manual no final das contas. Por mais que ele seja um QA estratégico, ele vai por muitas vezes ser um QA que vai acabar ganhando menos, porque ele vai ser considerado um QA manual, por mais que ele consiga trazer qualidade para um produto. E ele vai chegar a ganhar, por exemplo, o teto salarial de um QA manual, putz, vai ser R$7.000, cara. Mas um QA que tá ganhando bem, um QA manual que tá ganhando bem é R$7.000. Agora, se você aprender básico de programação e aprender teste de software, você chega em teto salarial no Brasil de R$15.000. E você consegue encontrar trabalho muito mais facilmente, você cresce na carreira muito mais facilmente. Vale muito a pena. Tudo que você estuda dentro da área de qualidade te retorna com muito, muito poder, te dá muita liberdade. Você consegue chegar num nível porque não tem pessoas que têm esses conhecimentos no mercado. Então você vai conseguir escolher vaga, tá? E é por isso que eu falo, você precisa sim aprender programação básica. E você não vai precisar aprender a criar um sistema, não vai precisar aprender a criar um front-end. Você só precisa trabalhar com lógica de programação básica. Ah, Manny, precisa ser com JavaScript? Não. Se você quer trabalhar como QA, qualquer uma dessas três serve. 3. JavaScript, Python ou Java, qualquer uma dessas três. Eu sempre falo sobre JavaScript, por quê? Porque é a linguagem mais utilizada no mercado no geral, não tem linguagem mais utilizada do que JavaScript. Além disso, ela é super simples de iniciar e, por exemplo, você pode aprender Cypress, que é uma ferramenta super, super fácil de se iniciar a fazer automações de teste, tá bom? Tem muitas pessoas que acabam querendo aprender Java por algum motivo. Eu entendo que Java é muito boa no mercado, mas, gente, Java é uma linguagem meio chata de se aprender no início. Ela é verbosa, ela te dá trabalho. Então, se você ainda não tentou outra linguagem, tenta JavaScript, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Tá bom? Tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você quer ser um QA que se destaca no mercado, aprender sobre testes automatizados vai fazer você explodir no mercado. Porque isso tem muitos QAs que eles param no manual. E esses QAs, eles são pessoas que infelizmente não vão ganhar tão bem quanto um cara que entende de teste de software, processos e testes automatizados. Bem, eu preciso aprender necessariamente testes automatizados para começar na área? Não, se você souber só sobre testes de software e processos, você consegue entrar no mercado. É isso aí. E agora, para te provar como programação e automação de testes não é um bicho de 7 cabeças, vou te mostrar em 5 minutinhos como automatizei um teste de login com Cypress com quase nada de código. Isso é para te mostrar que você não precisa ter medo de programação e como vale a pena aprender mais para se destacar ainda mais como QA.
qual que vai ser o teste que a gente está fazendo. E vamos falar que vai ser um teste de login, tá bom? Então esse daqui vai ser um teste de login. E a mesma coisa aqui, eu vou colocar um login com sucesso. Então a gente fazendo um login com sucesso, tá bom? Legal. Fizemos login com sucesso. Esse daqui é o nome do nosso teste, tá? A gente pode ter mais testes e a gente vai fazer mais testes, tá bom? E agora aqui, ó, se a gente for ver sai.visit. Legal, sai.visit. Agora eu tenho que colocar o quê? Só a minha URL, a URL que eu quero aqui. Super simples, galera. Qual que é a URL que eu quero? Eu vou buscar ela aqui. Eu vou dar um logout, tá? Pra gente ficar pra fora. E essa daqui é a nossa URL. Coloquei aqui no meio, perfeito. Vamos ver o que acontece? Eu só vou salvar e vou abrir a página do Cypress. Salvei, página do Cypress. Legal, ele roda sozinho, eu não preciso fazer mais nada. Ó, olha que doido, o Cypress já tá me mostrando aqui. Ele já tá me mostrando justamente a tela de login. E agora, galera, o que a gente quer fazer? A gente quer escrever em cada um desses campos. Como que a gente faz isso? A gente precisa do elemento. O Cypress ele tem uma ferramenta, tá? Que não é a melhor ferramenta do mundo, ela não é perfeita, porém ela ajuda muito para quem está aprendendo e se você está começando agora, vale muito a pena utilizar ela. É essa mira aqui, tá? Se eu clico nessa mira, ela vai abrir a possibilidade de eu escolher algum elemento aqui da página e no caso eu quero o quê? Eu quero o elemento de digitar o nome. Tá bom? Eu vou clicar no elemento digitar o nome e ele vai me dar essas informações aqui. E essas informações aqui vai me fazer ser capaz de interagir com aquele campo, tá bom? Então eu venho aqui, ó, vou copiar ela, tá? Esse carinha aqui eu vou literalmente copiar, vou voltar, vou colar aqui no meu VS Code, na minha linha de comando. E tá vendo? Ele é um data test de e-mail, ou seja, ele é o nosso campo de input, tá bom? Então vem aqui, ó, ponto .type, e o que a gente vai escrever? A gente vai escrever o e-mail que eu tinha colocado, certo? O e-mail é mene@lume.com, se eu não me engano é isso. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o próximo campo, o campo de senha. Vou clicar nele, ó, aqui em cima, já mudou, já pegamos esse elemento, tá bom? Legal. E agora a gente vai escrever também o quê? A senha, que era 1, 2, 3, 4, 5. Melhor senha de todos os tempos. Legal, galera, vamos ver o que acontece? Eu vou salvar aqui, ó, salvei. Voltei para a tela. Olha que legal, a nossa automação já tomando forma aqui, ela já acontecendo, o Cypress já está funcionando. Galera, lembrando, isso daqui é o jeito mais rápido de você iniciar uma automação para fazer as coisas. Não significa que é o jeito mais profissional, o melhor jeito de todos, tá bom? E olha que legal, a gente já tem aqui então o campo de e-mail, o campo de senha, e olha aqui, a gente tem o botão entrar que a gente quer clicar, porque a gente só loga desse jeito, correto? Então eu vou clicar nele, já tenho aqui o elemento que eu quero, vou copiar, eu vou vir aqui. Legal, já colei aqui o sai.get, estou pegando o elemento, que é teste aí de entrar, que é o nosso botão de entrar. E eu vou fazer o quê? Type? Não, porque eu não quero digitar. O type ele serve para você digitar, né? Então eu vou fazer o quê? Eu quero clicar. Ponto clique. Legal. Vou salvar e rodei de novo. Cliquei. Olha que legal. Galera, a gente já está logado. O Google falando que minha senha é muito ruim. Olha que legal, pessoal. A gente já está logado. Tá bom? Literalmente a gente já fez um teste automatizado utilizando o Cypress. E olha que interessante, agora, o que a gente vai fazer? Vamos tentar adicionar o nosso primeiro produto na lista, né? Para uma coisa bem simples. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. Clica aqui na nossa mira. Lembra que eu falei para vocês, o Cypress ele não vai pegar da melhor forma possível, né, os seletores. E é o que eu tô te falando. Olha como esse seletor aqui é enorme. Tá? Normalmente não é interessante para a gente pegar um seletor desse tamanho. Ele é muito grande, ele provavelmente tem muita coisa que é aleatória. Quanto menor e mais simples o seletor, melhor também para a questão de documentação. Tá bom? De qualquer forma, eu não consigo mudar isso. A gente copia, vamos colar aqui também. Perfeito. E agora a gente vai fazer o quê? Um ponto clique. Vamos ver se acontece alguma coisa, vamos ver se funciona. A gente depois do clique, né, se eu não me engano, ó, eu posso continuar utilizando aqui, ó. Adicionar, já tem 2, ó. Eu vou tentar adicionar no carrinho de novo. Então ele deveria vir para cá. Então a gente vai verificar aqui, ó, se essa lista de compras aqui, tá bom? Existe. Por quê? Porque depois que eu clicar, eu quero saber se eu fui para a página correta. Tá bom? Eu quero saber se eu estou na página certa. Apesar de que eu posso verificar o URL também, mas eu quero verificar se a lista de compras está certa. Vou ver se ela existe. Tá bom? Como que eu faço isso? Eu venho aqui, eu posso clicar nela, nesse elemento H1, tá vendo? Que é justamente o título. Vou verificar agora se eu cheguei nele. Como que eu faço isso? Eu vou usar o contents, tá? Ele é uma outra forma da gente ver se aquele elemento H1, ele contém, né? Certo? Então vou verificar se esse elemento H1, ele contém a palavra lista de compras. A palavra não, né? O título ali da tela. Vamos ver? Eu vou rodar. Rodei. Beleza, clicou, ó, legal, ele passou.
Ele verificou aqui se existe lista de compras. Ele fez a aserção. Bonitinho, olha que legal, a gente consegue votar no tempo com o Cypress, né, galera? Ver tudo que ele fez. Olha que da hora. Você viu como que o Cypress é simples? Entrevista é o grande receio da galera, né, o Jonas fala. Mas eu vou falar a verdade. Eu, né, durante bastante tempo, eu acho que o Joey também chegou a passar por isso, né? Que é aquele momento que você tem tanta entrevista que você não aguenta mais, né? Que você faz mais entrevista do que qualquer outra coisa. A gente acaba pegando bastante o jeito pra fazer as coisas, né? E a verdade mesmo, pessoal, é que se você fez uma entrevista, pra você fazer uma próxima, é muito mais simples, né? Inclusive, Joey, eu queria até que você falasse aí, vamos falar pelo menos como foi sua história, eu podia falar da minha, só que o pessoal tá cansado de ouvir da minha. Como que foi, tipo, as suas primeiras entrevistas? Você tava nervoso, você foi mal? A gente chegou a comentar sobre isso ontem, né? Mas hoje acho que a gente pode aprofundar. Então, as primeiras entrevistas... É que, na real, assim, eu nunca fui um bom cara pra entrevistas, né? Pra dizer a verdade. Você não... Nunca fui. Dei muita bola fora em entrevista a minha vida toda. Porque eu sempre fico nervoso, ou começo a devagar o assunto, mas... Se a gente tá falando de que as minhas primeiras entrevistas foram horrorosas, porque eu tava completamente perdido... Mas ao mesmo tempo que foram horrorosas, foram proveitosas, que eu aprendi muito nas minhas falhas, né? Isso é verdade. É a melhor forma de você, tipo, uma dica, né? E ver se você concorda, Drew. Mas, galera, pra vocês entenderem, né? Entrevista, gente, a primeira que vocês fizerem vai ser provavelmente terrível. Se você fez uma boa primeira entrevista, parabéns, né? Você é uma pessoa abençoada, porque realmente isso não costuma ser verdade, né? Em qualquer situação, né? Sua primeira entrevista normal, sua primeira entrevista em inglês, sempre vai ser um horror. Sempre. Tentem aprender com erro, né? Se vocês acham que forem mal, ou de repente, eu sempre gostei de pedir feedback de entrevista, eu sempre fico meio cara de pau, né? De pedir feedback. Se eu sentir que eu fui muito mal numa entrevista, eu sempre peço um feedback, né? Nem sei se eu tô cortando assunto, mas... Não, mas eu acho que é isso aí. Pra eu não esquecer, né? Já teve entrevistas... Teve uma entrevista que eu fiz... Acho que foi a minha primeira, eu acho. Primeira ou segunda entrevista, que fui tão mal. Inclusive tá a Tech Lead na época lá, que ela fez uma cara que foi, o que eu tô falando com esse cara, mano? Aí eu parei a entrevista e falei, olha, eu sei que eu tô mal, eu sei que eu não vou passar, mas me fala onde que eu preciso melhorar, meu. O que eu errei? Ela Você fez isso no meio da entrevista, você parou a entrevista e falou assim, ó. Eu sei que deu merda, mas... É tipo Guitar Hero, quando você erra todas as notas. Sabe que você vai perder, cara? Você tá jogando, sei lá, você tá jogando Marvel Rivals, mas você vai perder, você larga o boneco e fala, mano... chega, tchau, vou dar uma volta. Aí mas pelo menos ela foi bem legal de ter me dado feedback, né? Ela poderia ter desligado e falado, mano, esse cara é pior do que eu pensei. Tô procurando o que achei ele. Mas foi bem legal, assim, porque ela me deu bastante feedback negativo, mas que eu encarei como positivo, né? Um feedback pra melhoria mesmo, né? Sim, e eu sou um cara muito aberto a feedback, né? Tipo, eu gosto muito de receber feedbacks negativos, na verdade. Arte marcial, né? Arte marcial faz isso, né? Então, quanto mais negativo for o feedback, mais eu me sinto estimulado a melhorar, né? Até meus chefes sempre acharam isso, né? Sempre fui aberto a receber críticas e melhorar em cima das críticas. Né? Isso vale muito a pena. Inclusive, galera, deixar aqui um ponto de atenção, que eu vejo muito mentorado meu, às vezes vem me perguntar, né? E se vem me perguntar, tá tudo bem, mas às vezes faz isso. E mesmo que você não seja meu mentorado, pelo amor de Deus, não faça isso. Que é o quê? Você recebeu uma proposta de entrevista, e você fala assim, poxa, mas eu não acho que eu tô preparado pra essa entrevista. Eu vi lá o que eles pedem e eu não tô preparado. Não vou fazer. E essa é a pior coisa que você pode fazer dentro de qualquer área, sinceramente. Se você tá procurando uma oportunidade, cara, você tem que fazer ela se sentindo ou não preparado, né, Joey? Então, a minha primeira entrevista, por exemplo, foi totalmente blind, meu. Fui totalmente cego na entrevista e, eu fiz o sinal da cruz e falei, o que eu tenho a perder? O não eu já tenho. Exato, é isso. O máximo que vai acontecer é o que aconteceu, meu. Eu não passei e eu ganhei um plus, que eu ganhei um feedback que de lá eu fui tentando melhorar nas outras entrevistas, né? Porque eu falei, não. E assim, como a gente falou antes, foi totalmente cego, né? Foi tentativa e erro. Eu falei, não, preciso melhorar, beleza, preciso estudar isso. É um ponto fraco que ela achou, cara. E como foi foi uma tech lead que falou comigo, eu falei, cara... Não tem nada melhor do que uma pessoa extremamente técnica, que era um líder, de me dar esse feedback meio que de graça. Falei, ela poderia ter me ignorado completamente. Ou ter até mentido, dependendo. Não, foi tudo bem. Foi tudo bem, cara. Nossa, você é especial, né? Você é especial. Bonitinho fazendo entrevista. Né? Sua avó deve te adorar. Ai, querida, é bonitinho. Morreu faz tempo. Então ela adora você.
Mas isso é uma coisa louca, né? Que, assim, gente, entrevista, pessoal, não é legal. Assim, ninguém faz entrevista por esporte, menos além de mim, eu faço. Mas, assim, ninguém faz entrevista por esporte, ninguém gosta de fazer entrevista. E eu vou te falar, a maioria das pessoas também detesta entrevistar, tá? Entrevistar não é muito legal também. Dá trabalho, cansa, né? É até pior que fazer entrevista. Eu acho que... Então, assim, se você tá com medo da sua primeira entrevista, saiba que a pessoa que tá do outro lado, ela não tá tão diferente assim. Ela vai estar também meio indisposta, talvez, de fazer entrevista. Pode acontecer, tá? Mas sempre faça a entrevista. Porque uma pergunta que o pessoal faz muito é justamente aquela pergunta. Mas eu não vou me queimar fazendo entrevista e não passando? Não. Você vai se queimar pra quê? Presta atenção, galera. Pensa assim. Quando você faz a entrevista na empresa, eles vão te entrevistar. Se você não passar, eles vão contratar provavelmente outra pessoa. E acabou. Não vai, provavelmente, pode até acontecer que abra outra vaga no futuro próximo. Mas as empresas, elas costumam refazer entrevistas com pessoas de 3 em 3 meses. Então você pode reaplicar pra entrevista caso abra. Agora, imagina se você simplesmente nega a entrevista. Você fala assim, não vou fazer entrevista, porque eu não tô preparado, eu não aprendi Cypress, eu não aprendi nada. O que vai acontecer? Você vai perder igual essa oportunidade, igual, da mesma forma, talvez até pior, porque você não respondeu pra pessoa que você não queria fazer a entrevista, e talvez na próxima vez ela nem venha perguntar pra você. E além disso, você vai perder a possibilidade de ganhar experiência em entrevista. E não só isso, né? Não é só ganhar experiência em entrevista, mas é saber como que a entrevista e como a entrevista daquela empresa específica funciona. Às vezes até saber qual que é o valor que eles estão pagando, saber quais são os requisitos que estão pedindo, que é muito importante também, é legal, tá? Então, olha o quanto você tá deixando de colocar aqui dentro da cachola, entendeu? Então, acho que é muito importante vocês levarem isso em consideração.